Olá, boa tarde. Hoje eu recebo aqui no Resenha o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, conselheiro José Ribamar Caldas Furtado. Conselheiro, muito obrigado por sua presença aqui no Resenha. Tudo bem? Tudo bom. Boa tarde, Tevaldo. Boa tarde aos que acompanham o programa Resenha da TV Difusora. Tevaldo, eu tenho que agradecer por mais essa oportunidade. Para mim é um prazer renovado estar aqui nos estúdios da TV Difusora para falar das coisas que acontecem no Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Prazer nosso, presidente. É muito bom tê-lo aqui com a gente. Presidente, a partir de amanhã acontece no TCE um curso que trata de acúmulo de cargo, né, de cargos públicos, né, nas esferas municipal, estadual e federal. O governo da Bahia realizou recentemente uma operação chamada Operação Multivínculo, que identificou aí mais de 1.500 servidores que tinham acúmulo de cargo nessas esferas, né, municipal, estadual, federal. E aí agora recentemente estou convocando cerca de 500 servidores para explicar essa situação, né? E amanhã o TCE começa um curso, 3 dias, para discutir exatamente isso, né, acúmulo de cargo nessas esferas municipal, estadual e federal. Presidente, o que há de legal, ilegal, o que é compatível e incompatível na acumulação de cargos nas esferas municipal, estadual e federal, presidente? Primeiro, Tevaldo, é preciso dizer que este é um movimento nacional. Certo. Não foi só o Tribunal de Contas da Bahia que fez esse censo, certo, dos servidores, mas o TCE de Minas Gerais também tem uma experiência muito importante. Enfim, os tribunais de contas do Brasil estão cuidando de fiscalizar a Constituição Federal, que é muito clara, né? Permite a acumulação de 2 cargos de professor, de 2 cargos de médico ou de atividades relacionadas com a área médica, os odontólogos, etc. E também de um técnico e de um professor. É o que está estabelecido na Carta Constitucional. E aos tribunais de contas compete fiscalizar esses acúmulos indevidos e nós já fizemos, na verdade, o recenseamento, nós já temos os dados, nós já temos a situação, né, que realmente é até preocupante no Maranhão. E o que nós vamos fazer agora? Feito o ano passado no TCE. Sim, fizemos do ano passado para este ano. E o treinamento é exatamente mostrar para os gestores, né, o que realmente caracteriza acúmulo indevido de cargo, para que até mesmo para afastar a questão do falso positivo, porque às vezes o sistema ele apresenta um positivo e é falso por uma situação ou outra. Então é fazer um trabalho preventivo, um trabalho educativo, para que a gente possa romper essa barreira. Sem citar qual é o ente, né, qual é a prefeitura, a secretaria, enfim, dê um exemplo assim, bem claro de como é que é essa ação de conflito aí, de ocupação de cargo indevidamente. Se eu for que professor técnico pode, médico, enfermeiro, enfim, em 2 esferas distintas, né? Mas diga assim, um cargo que o Tevaldo não poderia exercer, digamos assim, é muito comum, por exemplo, professores ocuparem mais de 2 cargos na administração pública. Você é professor municipal, estadual, já tem mais... Em mais de um município. É muito comum médicos, né, ocuparem mais de 2 cargos públicos, né? Já se fala assim, 11, não no Maranhão, mas em nível nacional já se fala em médico. Eu atendo no INSS como médico, atendo na prefeitura X, atendo não sei aonde, prefeitura Y e tudo mais. Então a questão é essa, uma questão que precisa ser enfrentada, né? E nós no Maranhão estamos, né, seguindo esse movimento, que é um movimento nacional, que não começou no Maranhão, que não é invenção do TCE maranhense, mas que nós estamos seguindo na linha nesse movimento nacional. Uma posição muito importante também que teve o TCE recentemente foi em relação à questão daquela verba, né, do Fundef ou Fundeb, né, que o STJ diz que municípios não pode usar para pagamento de advogado. Qual a posição hoje do Tribunal de Contas, se manter aquela posição anterior? Como é que vocês hoje veem a situação lá, presidente? Muito importante você tocar nesse ponto, Tevaldo, porque esse movimento foi um movimento que surgiu no Maranhão, um movimento que é exemplar para todo o resto do Brasil, um movimento, inclusive, que tem sido premiado. O Ministério Público Estadual concorreu no aspecto de combate à corrupção e ficou em primeiro lugar. Então esse foi um movimento que nós chamamos aqui no Maranhão de rede de controle, que inclui
Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, a CGU, enfim, um pool de órgãos que trabalhou nessa questão, que é uma questão que envolve bilhões. E essa é uma questão que começou no Maranhão, mas que alcança grande número de estados, fala-se em 19 estados, fala-se no primeiro momento de 90 bilhões de reais, e que poderia se chegar a 100 bilhões, esse valor sendo corrigido. E nós, qual foi a nossa luta? No sentido de defender de que os recursos da educação têm que ser empregados na educação. Essa foi a nossa principal bandeira, que tem sido uma bandeira vitoriosa. Agora, recentemente, conseguimos uma grande vitória junto ao STJ, que bateu o martelo. Não pode haver destaque de recursos do Fundef para pagar honorários de advocacia. E, presidente, aí um valor aí que gerava em torno de 20% a 30%. O senhor falou aí uma conta bilionária, quer dizer, muito dinheiro saindo da educação para... Nós tivemos situações aqui no Maranhão. Eu cito o município de Lajeado Novo, sim, em que houve destaque, imagine Lajeado Novo, que é um município pequeno, em que houve destaque de honorários de 30%. É verdade que, nesse caso, o serviço de advocacia não foi somente de executar, porque outros escritórios cobram somente para executar a decisão. Nesse caso, não. Era o processo originalmente impulsionado pelo escritório. Mas convenhamos que a tese não foi, digamos assim, criada pelo escritório, né? Essa tese ela foi construída pelo Ministério Público Federal em uma ação em São Paulo. E aí o escritório, né, aproveitou a tese, ingressou e cobrou 30% de honorários advocatícios. Presidente, tem uma situação voltada para isso também, que assim, e aí você não precisa se ater a casos do Maranhão, mas são municípios que não têm procuradoria e que lançam mão de contratar advogado diretamente. Isso não deveria haver uma licitação para contratação de escritório de advocacia, caso o município do qual o Etevaldo dirige lá não tenha uma procuradoria, né, para atuar nesses casos, ou eu posso, como prefeito, lançar mão e contratar diretamente o escritório de advocacia, que me parece que esse caso do Fundef aí é muito peculiar, né? Essa foi a questão posta, né? Porque no Maranhão, o que aconteceu? Os municípios contrataram por inexigibilidade de licitação, ou seja, contrataram diretamente, e ainda aqueles que fizeram por inexigibilidade, eles têm mesmo no caso, se fosse o caso de inexigibilidade, tem que ter um processo, tem que justificar. E nada disso foi feito, né? Até nem contratos, muitas das vezes os contratos não foram informados para o nosso sistema SACOP. Então era uma coisa toda assim precária, né? Muito precária. Então irregularidade de todas as formas, e por isso o tribunal interveio e declarou a suspensão da validade desses contratos. Já tem decisão de mérito declarando a ilegalidade dos contratos. O senhor acabou de falar em contratos, né? A gente observar e fiscalizar isso, a destacar na sua gestão o portal Contas na Mão, né, que permite a qualquer cidadão, qualquer localidade nossa do Maranhão, qualquer município menor ou maior, né, a gente observar e identificar os custos, né, do que está sendo gasto nas prefeituras municipais e nas secretarias, enfim, na gestão pública, né? Como é que o senhor vê o Contas na Mão? Assim, olha, Etevaldo, é com muita alegria que nós falamos do Contas na Mão, né? O Contas na Mão, em verdade, ele é uma plataforma de serviço para o cidadão. Então veja aqui, se você quer consultar determinado município maranhense, você começa pelo Contas na Mão, e o Contas na Mão, ele te dá link para todos os aplicativos. Por exemplo, se você quer saber vamos mostrar, qual a nota... Vamos mostrar o Contas na Mão? Podemos mostrar. Aqui, vamos lá, olha lá. O início do site aqui, vamos lá. Podemos mostrar o Contas na Mão. A produção aqui, Contas na Mão, essa é a página inicial do site, vamos dar uma olhadinha lá. O senhor vamos escolher municípios. Aí você tem três campos de pesquisa. Lá, Estado, você pesquisa os dados do governo do Estado, aqui municípios, e aqui os fornecedores. Todos os fornecedores que prestam serviço para órgãos públicos. Certo. Aí você pode, por exemplo, clicar em municípios. Vamos lá, municípios. Municípios.
escolheu aqui da região metropolitana, Raposa, Alcântara, aí eles estão em ordem alfabética. Isso. Pronto. Aí você abre aqui todos os dados. Cada item desse é um link que te caminha para determinado aplicativo do TCE. Eu tenho orçamento, por exemplo, você clica em EGM. IEGM é o Índice de Efetividade da Gestão Municipal. Aí você tem as notas da Raposa, ó, na educação, na saúde, na parte de planejamento, na responsabilidade fiscal, no controle de meio ambiente. No caso de cidades sustentáveis, isso é mais para cidades em que há problema de risco de enchente, essas coisas e tal. E aí a parte do IGOV é a parte de governança de TI. E este ano nós trabalhamos também a questão do desenvolvimento local. Eu estou vendo aí só 7, 3, 7. Tem 7, tem 8 já. Nós já temos aqui também, deve estar por fora, porque só o Maranhão fez isso. Ah, ok. Só o Maranhão foi pioneiro. Nós trabalhamos junto com o SEBRAE uma quarta dimensão, que é desenvolvimento social com base no desenvolvimento local a partir da aplicação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Certo. Esse é um trabalho em parceria do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão com o SEBRAE. Então, a partir da aplicação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, ver quais os impactos na geração de emprego. E esse índice só o Maranhão já fez. Vamos voltar lá, pedir produção voltar lá para a gente dar outra olhadinha, outra coisa, Raposa. Licitações e contratos, licitações e contratos. Que é uma coisa que sempre aparece aí, ele deve acessar o SACOP, que é um sistema. Aí você vai a licitações. Clica em licitações. Aí você tem a licitação lá em andamento. Certo. Empreitada, integral, tem a que está em andamento. Aí você vai clicar, aí você vai ter os dados. Deve ter os dados. Volta obras públicas. Contratações públicas. Tá? Isso, mesma coisa. É a mesma coisa. E tal. Então, os municípios, eles são obrigados a alimentar. Se eles estão fazendo alguma coisa sem alimentar, já pode haver uma denúncia, uma representação para que o tribunal vá lá e examine em loco para verificar por que o sistema não foi alimentado. Essas informações todas, presidente, elas são online, chega para o TCE o tempo inteiro. Todas, né? eu digo a você, Itevaldo, assim, com muito prazer, com um entusiasmo enorme, de que o Tribunal de Contas hoje não tem um único documento que não esteja à disposição do cidadão maranhense, do cidadão... Todos os documentos. Se você não encontra o documento no site do TCE, das duas uma. Ou o município não informou, ou então você não está sabendo caminhar no sistema. Na primeira hipótese, cabe uma denúncia, nós iremos em loco verificar. Na segunda hipótese, compareça no TCE, que o TCE, o técnico, com muito prazer, irá te informar. Perfeito. E o Contas na Mão, ele foi idealizado para facilitar essa busca. O Contas na Mão, na verdade, ele é um facilitador. Ele é uma plataforma onde ele te dá as várias opções, cada banner daquele te encaminha para um aplicativo. Perfeito. De volta ao vivo com o programa Resenha. Aqui ao meu lado eu recebo hoje o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, o conselheiro José Ribamar Caldas Furtado. Presidente, a gente ainda há pouco conversava, né, sobre um tema super importante, né, que é a transparência, controle disso tudo. E tem um dado que o TCE não decide sobre inelegibilidade. Mas a gente está no período eleitoral, né, e sempre há, né, um disse-me-disse ali, uma contestação às vezes, né, infundada da lista de gestores com problemas aí, com conta desaprovada, né? Como é que o senhor vê essa situação do TCE e dizer que sempre atualizada, né? O TCE, a sua gestão, tem atualizado isso de uma maneira bem, né, quase que cotidianamente está atualizando esses dados, né? Muito bem. O Tribunal de Contas, ele tem uma incumbência que lhe foi dada pela Lei das Eleições. Então, a Lei das Eleições, ela impõe aos tribunais de contas, já todos os tribunais de contas do Brasil, encaminhar à Justiça Eleitoral a lista daqueles que tiveram contas julgadas irregulares ou pela desaprovação nos últimos 8 anos. Certo.
Então você dá o corte. A eleição foi 7 de outubro. Você dá o corte, 8 anos, e aí você monta a lista. Nós, no Maranhão, decidimos no início do ano passado, portanto, primeiro semestre do ano passado, portanto, com quase 1 ano e meio de antecedência, elaborar a lista de forma permanente, contínua, automática e transparente. Uma experiência pioneira no Brasil. E o que acontece? Essa lista passou a ser colocada na internet, tá? E ela dá não só o nome, mas ela te dá o número do processo de contas, e você clica naquele processo de contas, ele te abre o processo com todas as peças. Então você saberá se o cidadão está na lista e por que ele está na lista, né? Por que a situação ele está na lista. E aí nós fizemos ainda mais 2 listas, porque era muito comum esses últimos 2 anos, é bem verdade, diminuiu a quase 0, mas era muito comum nós recebermos ordem do Poder Judiciário para retirar nome da lista, né? O cidadão entrava com ação de anulação e aí o juiz dava uma liminar suspendendo os efeitos da decisão do TCE. Então nós criamos uma segunda lista, que é a lista dos que saíram da lista por determinação judicial. E essa lista tinha um processo de contas e também o número do processo judicial. Então seria muito fácil do cidadão confrontar o que o juiz decidiu com o que efetivamente aconteceu. Também nós criamos uma terceira lista, porque no âmbito do Tribunal de Contas cabe o processo de revisão. E aí o Tribunal de Contas pode rever, como existe ação rescisória, como existe a revisão criminal, verificar se houve algum erro, né? Esse ano, pouquíssimos erros foram detectados, mas foram detectados. São 4.700 processos, nós detectamos erros. Aliás, todos os erros que foram detectados foram relacionados à questão de convênio. Erros na identificação, no cadastro de gestores. Então, aconteceu, por exemplo, de um gestor que não tinha nada a ver com o programa, por um erro do servidor que cadastrou errado e saiu o nome dele na lista. Então, nós corrigimos imediatamente isso. Foi de 4.700 e tantos processos, nós tivemos cerca de 11 erros, quer dizer, um número baixíssimo. Nós podemos falar de sucesso total. Então, o tribunal encaminha essa lista com todos esses dados à Justiça Eleitoral, que vai, a partir de uma provocação ou do Ministério Público Eleitoral ou de um adversário, receber uma impugnação de candidatura e processar e julgar e dizer se o cidadão é ou não é inelegível. Presidente, tem uma marca na sua gestão que é a transparência. E eu falo isso por conta desse tema de agora, que é o acesso público restrito a processos, né, de contas, que antes até do voto do relator, né? Isso deu um passo efetivo, né, no controle, né, de contas e tal. Como é que o senhor... O processo de contas, não só o processo de conta, como todos os processos de controle de atos de contratos, todos os processos no Tribunal de Contas, eles são transparentes desde o protocolo até o trânsito em julgado. Não há nenhuma fase que esteja sob sigilo. Não há nenhum. Pode ser a denúncia mais cabeluda que está em apuração no TCE. Que esteja em apuração no TCE. O tribunal, eventualmente, pode até decretar o sigilo de algum processo. Para resguardar uma situação. Para resguardar uma situação de intimidade ou outra. Mas no Maranhão nunca aconteceu isso. Eu soube disso em outros estados. No Maranhão nunca aconteceu isso. Então, mesmo aquelas denúncias mais complicadas, o que o tribunal faz porque a lei determina? Omite o nome do denunciante. Mas todo o conteúdo está disponível. Omite o nome do denunciante. É uma questão de salvaguarda do denunciante. Ao final, se a denúncia for considerada caluniosa, improcedente, aí o tribunal pode revelar o nome do denunciante. Mas só ao final da operação. Mas o conteúdo, tudo está disponível. E no Maranhão, nós não temos nenhum caso em que o tribunal tenha decretado o sigilo da próxima. A gente agora mostrava o contas na mão e aí lá apareceu o índice de efetividade da gestão municipal, né? Eu queria trazer para o senhor um gráfico, né, que está lá, né, no Instituto Rui Barbosa, não é isso? Sim. E aí, assim, eu queria saber
papel do TCE, nesse caso, eles têm lá uma legenda que a efetividade daquilo, A muito, altamente efetiva, B+, muito efetiva, B efetiva. Esse gráfico ainda não está atualizado lá na página do Instituto, mas tem municípios maranhenses já com B+, e municípios com C+, e muito com C. Por que a gente ainda está no C ainda, presidente? O que ocorre com o município que está no C ainda? Qual a dificuldade da gestão municipal no Maranhão? Essa é uma pergunta muito interessante, né? E ela é, inclusive, muito, assim, que nos convida a uma reflexão, né? Por que o Maranhão tem os menores indicadores sociais? Será que existe alguma correlação entre essa má governança e os péssimos indicadores sociais? Essa que é a pergunta que nós fazemos. Será que existe correlação? Então, se nós formos pesquisar os índices de governança, nós estamos aí com índices de governanças baixos. Se nós formos pesquisar os indicadores sociais, também são baixos. Será que há uma correlação? E o tribunal, né, na verdade, é uma ferramenta nacional, ele procura dar ao município uma assessoria gratuita. Sim. O município não pagou nada. E nós visitamos... Para chegar até lá, não tem despesa nenhuma dos municípios. E nós fomos lá, damos primeiro um formulário, apresentamos os parâmetros para o município preenche, cada um preenche, e o tribunal visita o município para validar, saber se aquilo que foi respondido corresponde à verdade. E acredite, Itevaldo, nós estivemos no estado do Maranhão, e isso nós somos exemplos para o Brasil, nós estivemos nos 217 municípios. Todos os municípios foram validados. Começou uma taxa ali 170, 180, mas hoje rapidinho chegou. Nos 2 últimos anos, no ano de 2017, 2017, 2018, é porque 2018 ainda não está em fase de consolidação. Nós estamos consolidando, inclusive no Maranhão. O Maranhão está fazendo esse trabalho voluntário para o restante do Brasil. Nós estamos consolidando aqui, nós estamos recebendo a partir de uma matriz que foi desenvolvida aqui, nós estamos recebendo os dados de todos os estados, até São Paulo, está mandando para o Maranhão consolidar e divulgar isso. E nós estamos já na fase final, pegando alguns falsos positivos, aquelas coisas, aqueles testes finais, para nós entregarmos para o IRB, né, que é hoje sediado no Paraná, para o IRB divulgar. Presidente, rapidinho, eu queria que a gente mostrasse um outro gráfico, a gente está no minuto final do resenha, um outro gráfico que tem a ver com transparência, que também é um papel, e aí seu dado, esse gráfico é do TCE, né, a gente tem ainda aí, né, portal Transparência e Câmara, é muito irregular ainda, quer dizer, 217, 155 câmaras municipais não tem portal Transparência, e Prefeitura, 217, 123 também ainda, esse negócio. Rapidinho, a gente está acabando a resenha. Isso é uma tarefa também que era, né, avançou muito, mas é importante chegar. Muito importante também. Essa questão da transparência, ela tem todo o efeito preventivo e educativo quando o tribunal sinaliza, destacando quem é positivo e quem está ainda pensando melhorar. E eu fico muito satisfeito quando eu vejo os portais dos municípios, das prefeituras, comemorando a boa avaliação do TCE. Isso é muito importante. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer nosso recebê-lo aqui. O resenha fica por aqui. Eu volto na próxima quarta-feira, depois do programa Zé Cirilo. Uma boa semana a todos e até lá. Tchau.